Eu me chamo Gustavo, eu pertenço ao povo Wapixana de Roraima. Eu sou fruto da comunidade do Kanauani, na Serra da Lua. A minha trajetória de arte, ela começa, acho que é um lugar comum, assim, quando se pensa populações indígenas, acaba começando desde o começo, né? Quando a gente já começa na educação indígena, aprendendo em casa, na relação com as famílias e tudo mais. E eu, na verdade, eu acabei crescendo num ateliê de costura, né? A minha educação indígena, ela aconteceu nesse lugar do ateliê de costura, num primeiro momento, que é o ateliê da minha mãe. Então, hoje, uma reivindicação que eu tenho forte é de falar que costura é resistência indígena, a costura também. Então, esse lugar do ateliê de costura, porque a gente ouve muitos, hoje, né, os cineastas indígenas, que é uma coisa bem legal que eles falam, de falar que o arco e flecha, o novo arco e flecha seria a câmera, né? Porque é o lugar de denúncia, o lugar de luta. Mas eu também tenho provocado assim, as pessoas a pensarem que outros lugares são essas armas de luta, né? E no caso da nossa família foi a máquina de costura, porque foi ali que minha mãe fez toda a resistência dela, né? Ela tem uma história de vida que ela foi. Acho que esse é um lugar que eu conto em vários lugares para me apresentar, porque realmente é da onde começa a minha trajetória de arte, que é um lugar de denúncia, né? Falando a história da minha mãe, que foi uma indígena raptada quando criança. Então, aos 10 anos de idade, ela é levada da comunidade por uma missionária e ela passa a trabalhar em casas de fazendeiros em Roraima. Então ela entra num trabalho, né, de submissão, vamos dizer assim, né? Você, em troca de comida, de limpar a casa ou de fazer as roupas para as crianças daquela casa, é, ela poderia então ir para a escola ou, né, ter comida, ter onde dormir. Então a trajetória dela começa nesse lugar e ela vai passando de casa em casa, porque as famílias, na verdade, só tinham interesse de que ela fosse uma trabalhadora assim em casa, e ela vai passando de família em família, vai para Boa Vista, depois vai para Manaus, e aí uma família adota ela e a leva até o Paraná, em Curitiba. E eu nasci e cresci em Curitiba, e o meu contexto então acaba sendo esse, o que eu apresentei em algum momento da arte como o retorno à maloca, retorno à terra, que é esse trânsito entre Paraná e Roraima. Hoje eu moro em Cuiabá, então, mas todo projeto que eu faço, eu me situo nesse lugar entre o Paraná e Roraima e articulo muitos projetos, vamos dizer, na nossa comunidade, né? Projetos de formação, educação, né? Se em algum momento a minha educação indígena foi nesse ateliê de costura, então aprendendo com a minha mãe, entendendo a nossa história também nesse lugar, em algum outro momento a gente fez essa virada para fazer mais projetos na própria comunidade, trabalhos também de costura e de fortalecimento, né, em vários sentidos, mas principalmente esse fortalecimento da educação indígena. Então eu vejo que a arte, para mim, ela vai muito além de um desenho, de uma pintura, de qualquer manifestação nesse sentido, mas talvez seja mais próximo desse lugar de relação, né? E transformação. O que a gente consegue movimentar a partir desse lugar da arte. Então, meu contexto é um pouco esse. Claro que eu me apoio muito no desenho, né? No primeiro momento, assim, além das falas que eu comecei a fazer de denúncia, contando a história da minha mãe, e isso, infelizmente, é um lugar comum no Brasil. Hoje temos muitas denúncias em diversos territórios indígenas dessa mesma situação, né? Crianças que são levadas em diferentes idades e passam a estar em um outro regime, vamos dizer, né? Saem, são retiradas da sua comunidade. Essas histórias elas acabam tendo muitas perspectivas também. Às vezes é uma questão do governo que vai falar que tal lugar não tem uma condição de criar essa criança. Em outros casos é isso mesmo, algum missionário que se coloca no lugar de salvador, né, entende a cultura de outro modo. Às vezes é um regime como esse, né, na Amazônia a gente vê muitos exemplos de crianças que têm trabalho de escravo, né, nas lavouras e tudo mais.
Então são muitos contextos, além do contexto indígena, que dependendo da circunstância, alguma mãe acaba dando à criança também, né? E aí tem essa palavra, né? As crianças dadas, as crianças doadas. Então é um contexto muito amplo, assim, de que tem, depois que eu comecei a falar sobre isso, comecei a conhecer muitas pessoas que têm, né, dentro do contexto indígena, que têm histórias semelhantes, e, e para mim é um lugar que eu trabalho, assim, também, diretamente, que é com a criança indígena, né, nesse lugar de formação, e principalmente pela influência da minha mãe, porque a minha mãe, desde sempre, é, seja indígena ou não indígena, ela criou muitas costureiras, assim. Então, era uma prática que eu via nesse ateliê, de trazer pessoas em vulnerabilidade e, através da costura, né, criar uma ferramenta que seria uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de fazer renda, né, e uma ferramenta de relação e formação. Então, por isso que eu tenho falado muito sobre isso, que a costura também é uma resistência indígena, apesar de, quando a gente olha a história da costura, né, de o que aconteceu na minha história, assim, também, que eu acho que é muito comum. Se eu me apresentava na infância enquanto uma pessoa indígena e falava que minha mãe era costureira, uma primeira impressão era de falar, então já perdeu a cultura, né, já é costureira, não vive mais, né, não sabe mais nada, esse lugar de preconceito, assim, e a gente sabe de onde veio as máquinas de costura, que no nosso caso em Roraima, né, veio pelas igrejas, né? Então também já é uma influência, vamos dizer, do que a gente chama das madres, dos padres, né? Esse regime das igrejas dentro dos territórios indígenas, que foram, de certa forma, domesticando, né, ou procurando domesticar os corpos indígenas, né, para alguma tarefa, assim, né? Tarefas que seriam essas, né? O ir para a escola, né? Porque as igrejas criaram várias das escolas indígenas, então a gente tinha uma educação de uma maneira que depois foi capturada, digamos, por essa educação da igreja, né, participar de todos os ritos e rituais, a costura também como uma das ferramentas assim que essa igreja vinha ensinar, mas em dado momento a gente consegue enxergar um lugar de transformação, que é quando essas coisas se tornam indígenas, né? Quando se tornam próprias e nós transformamos a própria ferramenta, vamos dizer, ao nosso serviço, né? Esse é um tipo de ativismo também, se a gente começa a enxergar, né, a câmera, que é mais fácil enxergar na câmera, né? É um ativismo, uma apropriação de uma tecnologia e se torna uma voz indígena, né? Mas são muitos, né? Eu acho que o artesanato, todo ele, por si só, ele já é um ato político de resistência, e a costura não está distante disso, né? Ela é uma forma de educação e se tornou uma voz indígena também, né? A gente vê muitas costureiras indígenas espalhadas no Brasil inteiro, e eu acho que tem um lugar de relação muito forte que dá para se construir nesse campo também de fortalecimento. É o que eu vi, né, na nossa trajetória, fortalecimento das mulheres, lugar de apoio, né, redes de apoio também entre essas costureiras, e também lugar de formação, seja para criança. Minha mãe mesmo fez muitas oficinas de costura para crianças, mas hoje tem atuado diretamente nesse lugar com as mulheres. Estou falando bastante dessa atuação dela porque o meu caminho de retorno ele acontece a partir desse lugar, né? E aí a minha atuação, para fechar um primeiro bloco aqui com vocês, tem a ver com isso, assim, né? De usar o desenho, num primeiro momento, como lugar de documentação. Então, enxergo esse desenho-documento, né? Para a gente, né, trabalhar as nossas histórias, trabalhar esse lugar de denúncia, esse lugar de conversa também, mas também a escrita que veio aparecendo para mim como um lugar de criar relações e socializações com ambientes diferentes, né, do que eu estava acostumado mesmo. Eu não tenho uma trajetória acadêmica forte, mas os livros também me possibilitaram estar no diálogo com as academias, assim. E, e aí eu também tenho essa atuação ampla com vídeo, com cinema, animação, né, o próprio bordado, os trabalhos têxteis,
E então eu gosto muito, assim, de exercitar várias partes da técnica, vamos dizer assim. Eu gosto de abrir essa chave, mas é o que eu falo, assim, a base da arte, da minha arte, ou disso que a gente quer enxergar como arte indígena, para mim tem a ver muito mais com as relações e com a educação, né? Talvez isso que chamam de arte e educação, porque eu acho que é o lugar mais forte, é a maior potência que a gente tem de se fortalecer, de encontrar autoestima, de encontrar sentido, de encontrar relação com os antigos, né? Porque muitos desses saberes vão estar lá com os avós. E eu acho que esse lugar da arte e educação, ele é talvez hoje o que eu acredite que mais pode fazer um artista, assim, formar um artista, né? Então, muito mais do que você ir lá treinar uma técnica e tudo mais, eu acho que tem a ver com esses fortalecimentos de base. Acredito que sempre foi, mas cada vez mais eu enxergo isso com mais força, né? Esse fazer rede, fazer rede no sentido literal, né? Quando a gente está trabalhando as manualidades, mas esse fazer rede indígena mesmo, né? Reconhecer os territórios, estar em trânsito, tudo isso tem a ver com formação.